Olá pessoal, sou o João Vitor Wrobleski, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal Filosofia da Psique. Já começar explicando um pouco que se a minha voz estiver meio estranha, parecendo um pouco ofegante, é porque eu estou gripado, então a minha voz não está muito legal, mas ainda assim vamos tratar hoje a respeito do anacronismo. Esse é um tema que eu já trouxe anteriormente no canal, a partir de outros vídeos, mas que hoje eu venho para falar do anacronismo de uma maneira um pouco diferenciada. O que é o anacronismo? Para quem ainda não teve contato com esse conceito e não sabe exatamente o que é, anacronismo é o ato de você atribuir valores, conceitos ou pensamentos de uma época a outra época não correspondente. Por exemplo, usar um exemplo da arte como um exemplo prático para ficar mais claro. Como, por exemplo, eu pintar um quadro retratando a Europa medieval e no meio desse quadro colocar um carro. Pintar um carro no meio do quadro. Obviamente não é lógico e não segue uma lógica temporal. Por quê? Porque sabemos que o carro veio muito posterior à época medieval. Isso consiste, de uma maneira exemplificada mais prática, anacronismo, ou seja, colocar um objeto, um conceito, um pensamento de uma época em outra. E isso, dentro principalmente da história, da filosofia, é uma coisa seriamente criticada. Então há críticas muito elaboradas a respeito desse tipo de atitude e de fato é necessário se evitar. Então não podemos atribuir nossos valores contemporâneos a outras épocas. Por exemplo, eu costumo usar sempre esse exemplo de, por exemplo, criticar os médicos que por volta de 1900 afirmavam que a homossexualidade era uma doença. Obviamente, para nós, hoje isso parece uma atrocidade, colocar uma orientação sexual como uma doença. Mas, considerando a questão temporal e sociocultural da época, ou seja, o que se pensava e se estava colocado socialmente e por acordo cultural naquele período, nós vemos que naquele período eles não estavam fazendo nada fora do comum, nada fora do que era entendido como correto naquela época. Então eu atribuí meus valores de igualdade atual em relação à orientação sexual a um período de 100 anos atrás, perdão, de 1900, não tem cabimento, porque eu estou atribuindo valores do ano 2016 a um período que ocorreu 100 e poucos anos atrás. Porém, há uma outra coisa que eu levantei recentemente em discussão com a minha orientadora e parece que ela, de certo modo, se ou concordou com a minha afirmação ou então não encontrou uma argumentação para contrariá-la, porque entramos em um comum acordo de que existe uma outra situação que não pode ser considerada como anacrônico ou anacronismo. Por exemplo, quando eu me utilizo de uma pessoa do mesmo período ou de um período próximo em questão temporal, espacial e sociocultural, porque é muito importante também destacar que é diferente você falar de 100, 200 anos atrás na Europa e aqui na América, ou você falar de 500 anos atrás antes da invasão europeia aqui na América e o que era lá na Europa. Então nós temos contextos completamente diferentes, por mais que sejam coincidentes em temporalidade, eles não são coincidentes em cultura e sociedade, por questões espaciais. Então,
é preciso que, para eu estabelecer uma crítica a um determinado autor, a um determinado pensamento, a uma determinada situação, eu busque embasamento em autores, pensadores e sociedades contemporâneas e espacialmente próximas da que eu estou criticando. O que isso quer dizer? Eu, por exemplo, tenho uma grande crítica a respeito da crueldade cometida contra animais ao longo da história. E isso foi cometido pela ciência em suas diversas áreas, medicina, biologia, própria psicologia. Psicologia tem alguns episódios assim de algumas atrocidades realmente contra animais. E aí muitos podem dizer, mas você está sendo anacrônico. Você não está considerando a relação temporal e sociocultural. Ok. Para quem pensa assim, deixe-me então citar uma frase que eu selecionei. Chegará o tempo em que o homem conhecerá o íntimo de um animal, e neste dia todo crime contra um animal será um crime contra a humanidade. Esta frase foi dita por Leonardo da Vinci entre 1452 a 1519. Então, em 1500, existia um homem que afirmava que qualquer crueldade cometida contra qualquer espécie animal é uma crueldade cometida contra a humanidade, em um contexto europeu. Ou seja, nesse período, por volta de 1500, qualquer crueldade cometida contra um animal no contexto europeu e na cultura europeia pode sim ser criticada, e esse sujeito pode ser colocado em uma posição de ser considerado como uma pessoa que cometeu uma atrocidade, como uma pessoa que fez algo que não poderia ser feito. Por quê? Porque eu não estou levando o meu conceito atual de 2016 para 1500. Eu estou pegando um conceito de Leonardo da Vinci, contemporâneo desse indivíduo lá de 1500 que cometeu um ato de atrocidade contra um animal. Então, quando eu pego para criticar embasamento teórico do mesmo período do indivíduo que eu estou criticando, com a mesma vivência sociocultural, obviamente que a mesma entre aspas, ninguém tem a mesma vivência. Dois países que são do lado um do outro não vão ter exatamente a mesma vivência, mas considerando que em 1500 a Europa já era muito bem articulada, tanto é que conseguiu invadir a América, então já havia um deslocamento de informação muito grande, nós podemos ter ciência de que nesse período existia um homem que pensava assim, possivelmente não era o único, ou seja, existia uma mentalidade que considerava que qualquer ato de crueldade contra um animal é um ato de crueldade contra a humanidade. Sendo assim, eu posso tranquilamente criticar qualquer um do período de 1500 no contexto sociocultural europeu a partir dessa afirmação de Leonardo da Vinci. E eu não vou estar sendo anacrônico, porque eu não estou levando um conceito, uma ideia e um julgamento do meu período para aquele. Não, eu estou pegando uma ideia, uma frase, um pensamento, um conceito daquele período para criticar outro autor daquele período. Isso não é anacronismo. Então, o anacronismo é quando eu trago ou levo do meu período para um mais antigo, ou trago um conceito de um período antigo para julgar coisas ou para criticar coisas em um período mais jovem. Isso é anacronismo. Eu criticar um autor, eu criticar um pensador, eu criticar qualquer pessoa através de alguém que viveu em um mesmo contexto sociocultural e temporal dessa pessoa, não é anacronismo. Outro exemplo que eu selecionei, entre 1788 a 1860, nós temos a seguinte frase: a compaixão pelos animais está intimamente ligada à bondade de caráter, e quem é cruel com os animais não pode ser um homem bom. Essa frase foi dita por Arthur Schopenhauer entre 1788 a 1860. Pouco tempo depois de Leonardo da Vinci. Ou seja, se considerarmos
que Leonardo da Vinci era um ator, um pintor, um artista muito reconhecido e muito comentado na Europa, e que Arthur Schopenhauer igualmente foi um filósofo de alta influência no pensamento europeu, que era muito divulgado, e que ambos, em tempos próximos, um após o outro, diziam tais frases. Aqui nós encontramos embasamento teórico para efetuar críticas a qualquer crueldade cometida contra animais desse período sem ser anacrônico, porque nós estamos utilizando conceitos daquele mesmo período para criticar coisas daquele período e não levando conceitos atuais para aquele período. Seria diferente se eu falasse, por exemplo, é uma crueldade isso que faziam com os animais em 1700 e pouco, porque você veja, a gente cria cachorrinhos dentro de casa. Opa, pera lá. Isso é um conceito teu atual. Não é o que se pensava talvez naquela época. Agora, quando eu pego o pensamento daquela época para criticar o que se fez naquela época, eu não estou sendo anacrônico. Então é necessário se cuidar para não ser anacrônico, então não ficar atribuindo conceitos atuais a coisas que aconteceram no passado, ou trazer conceitos lá de um passado ainda mais remoto para uma coisa que é um pouco mais próxima de nós. Isso é sumamente importante em qualquer área de pesquisa, qualquer área de estudos, seja na filosofia, na história ou em qualquer outra. Porém, também é preciso que nós tomemos cautela em não ficar justificando tudo a partir da ideia de anacronismo, que eu tenho visto uma certa moda, digamos assim, de ocorrer isso. Então as pessoas justificam crueldades que foram cometidas a partir da ideia de anacronismo. Você veja, você não pode pensar assim, falar que isso era errado porque você está sendo anacrônico, porque aquele era um outro contexto social. Ok, mas se eu estou pegando o embasamento daquele mesmo contexto social, pessoas daquele período que disseram que isso era errado, eu não estou sendo anacrônico. Porque não é a minha visão acerca daquele período e daquele acontecimento. É a visão, a minha interpretação da visão de alguém que viveu naquele período e naquele contexto e que já criticava isso. Então, é preciso que também tenhamos cautela nesse aspecto, em ambos os lados. Tanto em não tecer críticas ferrenhas a respeito de acontecimentos que estão fora do nosso contexto, fora em uma outra mentalidade que não é a nossa, como também não podemos ficar justificando tudo o que acontece, todas as crueldades que aconteceram na humanidade, com uma ideia de não ser anacrônico. A gente não pode criticar porque estamos sendo anacrônicos. Não, a gente pode criticar sim. Se nós lançarmos um olhar a partir de embasamento teórico do mesmo período do que estamos criticando, nós podemos sim criticar tranquilamente. Porque o que me dá a sensação às vezes, quando fica muito nesse negócio de não vamos ser anacrônico, isso e aquilo, me dá a sensação de que daqui a pouco eu vou chegar e dizer, olha, você não pode criticar o nazismo e dizer que Hitler estava errado porque ele estava vivendo em um outro período histórico, em um outro contexto sociocultural. Opa, pera lá, né? Vamos com cautela. Até onde nós justificamos atitudes que aconteceram ao longo da história da humanidade com a ideia de anacronismo. Existem coisas que aconteceram na história da humanidade que no próprio período, no contexto histórico que estavam acontecendo, eram seriamente criticadas. É o mesmo que, por exemplo, daqui 500 anos alguém estudar o nosso contemporâneo e afirmar, olha, como é que pode as pessoas naquela época, entre aspas, considerando que não se faça mais, o que vai ser difícil que aconteça, mas alguém olhar e dizer, olha só, naquela época estupravam mulheres, matavam-se as pessoas umas às outras, como pode? Isso é errado. Aí alguém vai dizer, não, mas isso é uma visão tua, atual. Não. A gente sabe que hoje, no nosso contexto histórico, isso é considerado errado, isso é inaceitável socialmente. Então, se alguém vai criticar isso daqui 500 anos, não vai estar sendo anacrônico, porque vai estar criticando uma coisa que é criticada hoje.
Então, quando nós vamos estudar um período histórico, nós encontramos aspectos que, segundo a nossa visão, merecem críticas. Nós queremos criticá-los. Qual que é a coisa de maior importância para que não sejamos anacrônicos? Primeiro, não partir para a crítica a partir de uma visão minha pessoal contemporânea, mas sim ir no mesmo período histórico, analisar quais são os grandes pensadores daquele período histórico, quais são os pensamentos que circundavam aquele período histórico, e aí sim, então, a partir desses pensamentos, estabelecer uma crítica. A partir de outros autores, a partir de outras pessoas que pensaram diferente e que aquela pessoa que pensou desse modo que estamos criticando pôde ter acesso a esse pensamento diferente, mas preferiu permanecer no pensamento dela. Aí sim podemos estabelecer uma crítica com um certo nível de confiança, sem sermos anacrônicos. Novamente pedindo desculpa pela minha voz, que está péssima, mas realmente é devido à gripe. E agradecer a todos pela atenção durante este vídeo. Se você ainda não é inscrito ou inscrita no canal, se inscreve, clique em gostei dos nossos vídeos para ajudar a destacar e até o próximo.